O artigo 12 do Tratado de Lisboa afirma perentoriamente que não pode haver nenhuma medida na União Europeia tomada que tenha efeitos em qualquer um dos Estados sem que os Parlamentos Europeus sejam ouvidos para efeitos de controlo do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. E, portanto, não pode haver medidas na União Europeia que ponham em causa direitos adquiridos nos Estados nacionais e não pode sequer haver, ainda que não ponham direitos em causa, haja desproporção do sacrifício de alguns dos cidadãos europeus face àquilo que tinha antes. Ora, vimos com muito maus olhos durante estes últimos 2 anos que isto tivesse acontecido na União Europeia. Recordo só, porque é uma matéria fundamental, estrutural, a matéria do chamado semestre europeu, onde se criaram regras, digamos assim, de validação daquilo que são as políticas nacionais para efeitos de atingir os objetivos dos déficits em cada país. Foram criadas em termos de Conselho Europeu, sem que a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais fossem ouvidos. Ora, eu gostava de saber como é que isto é possível. Nós termos que, durante o mês de Abril, entregar o chamado PEC, o Plano de Estabilidade e Crescimento da União Europeia, com as linhas orientativas para o orçamento do ano seguinte, fazermos isto, e essas regras estreitas, que nos obrigam a governar de uma certa maneira, serem definidas pelo Conselho Europeu, que representam os Estados sem que o povo seja ouvido. Portanto, o problema, hoje, da União Europeia, o problema central, é desta encruzilhada entre uma legitimidade do povo e a legitimidade dos Estados. Os Estados, hoje, têm o poder todo, ou quase todo, e o poder do povo é diminuído. Por isso mesmo é que eu e mais um conjunto de deputados, a quando da votação de uma resolução sobre a necessidade de fazer um referendo nacional sobre a ratificação do Tratado de Lisboa, votei a favor. Porque acho que era o tempo de ouvir o povo. Nós nunca ouvimos o povo, desde 1986, quando ademimos à União Europeia, até hoje, sobre nenhuma matéria europeia. E era estruturante que esse sinal fosse dado em toda a Europa, não era só em Portugal. Não fomos capazes, mais uma vez, de o fazer, e isso leva, a meu ver, em vez de haver uma aproximação maior à União Europeia, há um maior desfazamento, um maior desconhecimento, um afastamento e falta de interesse relativamente à União Europeia. Depois, outro item importante, que é o reforço da governação económica. Portanto, esta governação não vai ser só mais transparente, não vai ser só assente numa ideia de concentração no Conselho Europeu, mas também vai ser uma governação que tem muito mais atenção à governação económica. Eu acho que a União Europeia fez um bom trabalho já nestes 2 anos nisto. O semestre europeu não se resumiu só num diploma, nomeadamente na iniciativa COB 250, que deu início ao semestre europeu, mas num vasto conjunto de outras COBs, todas votadas por mim, não sei quantas relatórios, acho que estes 2 anos fiz só na Comissão de Assuntos Europeus para aí 40 e muitos relatórios. Portanto, é um por semana. E relatórios, às vezes, de diplomas e de iniciativas. Porquê? Porque fez um bom trabalho onde? Na regulação dos mercados financeiros, na regulação dos registros dos mercados imobiliários em toda a Europa, na definição de critérios de solvabilidade dos bancos, antecipando medidas que estavam previstas para 2012. Na definição daquilo que é matéria financeira bancária ou atividade bancária, da atividade financeira para bancária, nomeadamente da área seguradora e de reinvestimento em produtos para bancários ou para segurador. Não sei se é para seguradores que se diz, para securitários. E, portanto, houve, de facto, no semestre europeu, nesse pacote, cerca de 30 medidas que ajudaram à regulação de um vasto conjunto de temas importantes. E eu acho que a União Europeia faz bem em esclarecer e regular de forma cabal e definitiva toda esta matéria que deu objeto a que nos Estados Unidos houvesse o que houve, mas que a União Europeia também não conseguiu regir, também tinha o trabalho todo de casa de fazer. E, portanto, vimos os meses que andámos para que a União Europeia pudesse regir, fosse a que fosse, porque nós não tínhamos sequer quadro normativo, quadro institucional preparado para poder responder. Não tínhamos matéria de monitorização, não tínhamos acompanhamento, não tínhamos fiscalização sequer. E, portanto, vimos até a inépcia que o Banco de Portugal teve relativamente a algumas matérias. E não é bem a inépcia por querer, é as dificuldades de adaptação a realidades com as quais nós não estávamos preparados. Porque nós tivemos aqui um Pedro Caldeira, há 15 anos atrás,
não é? Que foi detectado, julgado, preso, não é? E depois, isso a nível individual, enquanto digamos, promotor de produtos financeiros, não estávamos preparados para que bancos inteiros estivessem à mercê de, por via de, sobretudo, de gestão não bancária, mas de gestão parafinanceira, por criação de SGPS com fins que, em vez de serem de criação de riqueza, eram de diluição da riqueza criada ou distribuição ilícita de bens que deviam estar ao serviço de bancos para efeitos que nós não devíamos sequer percepcionar que fossem possíveis conceder. Mas, enfim. Portanto, define a Estratégia de Lisboa 3 prioridades para conseguir que esta governação económica, que este crescimento económico sustentável, que esta governação transparente aconteça. Primeiro, um crescimento inteligente, portanto, crescimento assente num desenvolvimento económico que não fique só naquilo que é a criação de riqueza bruta, mas que traga sempre envolvido o conhecimento, a inteligência e a capacidade de inovação. Depois, um crescimento sustentável, portanto, uma economia mais eficiente, mais verde e mais competitiva. Portanto, no fundo, aposta naquilo que é uma economia que traga escala de redução de emissão de CO2, que, por outro lado, aproveite aquilo que são fatores de produção de energia natural. O sol, a água, o vento, e, portanto, que deixe a energia fóssil o mais protegida possível para o futuro. E, portanto, por fim, como eu um bocadinho disse, um crescimento inclusivo. Um crescimento que promova uma economia e níveis de emprego mais elevados e que traga mais coesão social e territorial. E aqui também quero dizer o seguinte. Eu concordo com tudo que é dito. Mas, enquanto a Europa não tiver a capacidade de assumir que tem que ir um bocadinho mais além que o semestre europeu, tem que aumentar os níveis de democraticidade interna, dando mais poderes ao Parlamento Europeu e aos Parlamentos Nacionais, para fiscalizarem os seus governos em matéria europeia. E, ao mesmo tempo, definirem com clareza que o Conselho Europeu, para tomar iniciativas legislativas, tem que as submeter à vontade do povo que está representado no Parlamento Europeu, nós vamos ter dificuldades em ter coesão económica e social satisfatória para o povo europeu. Porque o povo europeu tem que pagar um imposto europeu. Não há, o Dr. Marcos já disse isto há 20 anos, nós temos aqui a pagar o IVA e depois mandamos para lá 0,1% do IVA. Porquê é que não assumimos que o IVA na Europa toda é X% para um cabaz de produto, X% para outro, a nível europeu, e assumimos que 5% disso é para sustentar aquilo que são políticas de coesão económica e territorial que ajudam aquelas regiões menos favorecidas, mas que essas aplicações não são controladas, nem fiscalizadas, nem auditadas, nem monitorizadas por técnicos que estão no Parlamento Europeu ou na Comissão Europeia sentados, que vão ao terreno, quase tipo FMI, vão para ali uma equipa para ajudar durante 5 anos a desenvolver um Alentejo. Vão outra equipa para ali, para a Andaluzia, para a Andaluzia, porque senão isto continua sempre, apesar dos níveis de fiscalização da utilização dos fundos terem melhorado muito desde o Fundo Social Europeu, onde vastas clientelas de um outro partido que não o nosso usaram e abusaram e nenhum foi preso, que eu recordo bem, em 92, 93, 94 e quando terminou o curso em 95, muitos clientes baterem à porta para nós os irmos defender de processos que vinham de 86, 87, 88, de abusos dos fundos comunitários, nomeadamente na área agrícola e na área da formação, que foi um descalabro total e que o professor Cavaco Silva se esquece todos os dias, quando fala à boca cheia, ainda agora falou na campanha eleitoral há bem pouco tempo, esquece sempre daquilo que ele fez, daquilo que ele foi responsável nesse tempo. E, portanto, nós precisamos, de facto, que a União Europeia tenha uma atitude política mais consciente de que não há política, em política não há lugares vazios, e não há, na política, tempo para estar parado. Na política tem que se decidir, tem que se ter um pensamento sobre as coisas e agir. Ora, nós não temos hipótese da União Europeia criar este crescimento económico integrado, inteligente, consolidado, inclusivo, se não tivermos ação política. E a ação política é com responsabilidade. Quer dizer, não se pode ter a responsabilidade de agir politicamente e não ter meios. Não é? Nós temos um orçamento comunitário que tem 2, não chega a 3% daquilo que é o PIB da União Europeia, somadas
todas no fundo, as rúbricas que o próprio orçamento da União Europeia assume. Porque temos lá tudo aquilo que é receita própria e receita das contribuições dos Estados. E, portanto, se atendermos só às contribuições do Estado, é 1,8% do PIB da União Europeia. Portanto, quer dizer, enquanto o orçamento da União Europeia não for 5% ou 10%, verdadeiramente não haverá capacidade de fazer uma política para aqueles que mais precisam, europeia. E, portanto, enquanto não se pagar um imposto em que a pessoa pensa, eu estou a pagar para isto, mas sei que a União Europeia também está aqui a pôr o dinheiro para aquilo, para aquilo, para aquilo, for só receber, não há identificação europeia, porque nós, por muito que queiramos identificarmos com a Europa e sermos europeístas convictos, olhamos para a Europa que temos, também com base na tradição e no nosso pensamento, eu não diria ontológico, dizia antropológico. Portanto, nós olhamos para aquilo como uma forma, ou muitos de nós olham para a União Europeia como uma forma de salvaguarda de interesses e não como uma participação responsável na construção da União Europeia. E, portanto, temos, no fundo, critérios definidos, que eu vou passar a dizer. O que é que eles acham? 5 objetivos. 75% da taxa de emprego na União Europeia, 3% do PIB deve ser investido em investigação e desenvolvimento. Os objetivos da Estratégia 2020 assentam em matéria de clima e energia que levam a uma subida de 30% para a redução de emissões. Melhoria dos níveis de educação. A taxa de abandono escolar precoce deve ser inferior a 10% e menos de 40% da geração mais jovem deve dispor de diploma de ensino superior. Promoção da inclusão social. Portanto, 20 milhões de pessoas devem deixar de estar sujeitos ao risco de pobreza. Portanto, estes são os grandes objetivos que a Estratégia da União Europeia 2020 define. Depois define, não vou aqui dizer isto, porque demorava 5 horas, um conjunto de metas, de metodologias, mas, no fundo, os mecanismos ou os veículos para os atingir são aqueles que existem hoje. Excepto em 2 ou 3 áreas, das quais eu vou sublinhar uma. Quais são essas 2 ou 3 áreas? Portanto, de facto, há um incremento brutal da necessidade e de medidas para desenvolver toda a economia digital e a investigação e desenvolvimento. Portanto, no fundo, não só por via da redução das obrigações fiscais, como da utilização dos fundos comunitários, como também da hipótese de haver subvenções públicas a esse investimento. Primeira área. Segunda área, a necessidade de apoio aos empresários, às pequenas e médias empresas para a criação de emprego, portanto, políticas europeias financiadas com fundos do Fundo Social Europeu para a criação de emprego, que é aquilo que está a acontecer agora já aqui com aquelas medidas da sigla. É dos PMEs Investes, que investe 1, 2, 3, já vai 4 ou 5, não sei o quê. Pronto. São aquelas políticas ativas para que os pequenos, micro e médias empresas possam criar emprego com apoio da União Europeia e uma alteração radical, e aqui sim, isto entronca aqui no Distrito de Santarém como uma luva, que tem a ver com a alteração da filosofia da PAC. Quer dizer, a política agrícola comum deixa de forma radical de assentar no pressuposto do subsídio à não produção para apoiar a produção. E isto muda tudo. Isto muda tudo, é pena que não tenha mudado há 15 anos atrás. Quer dizer, nós fizemos justificar as zonas de maior produção do país, deixando os terrenos ao abandono, desqualificando-os e desvalorizando-os para os espanhóis e os holandeses virem comprar, para grandes olivais, para zonas de caça, para zonas de produção. Portanto, perdemos uma parte do território significativo do latifúndio alentejano, por exemplo, para mãos de capital estrangeiro, porque é óbvio que as pessoas preferiam comprar jipes e ir para o Algarve comprar apartamentos e casas com os dinheiros que recebiam da União Europeia, porque o que se financiava era a não produção. Era o potencial de produção de um determinado terreno e não aquilo que se vai produzir.